Vamos continuar aqui e finalizar o nosso capítulo na página 336, ONU e os Direitos Humanos. Com o fim da guerra em 1945, muitos países se reuniram para discutir as políticas internacionais e refletir sobre possíveis caminhos para alcançar um sistema de diplomacia mundial. Por quê? Antes, no fim da Primeira Guerra, criou-se a Liga das Nações. Inclusive, o Brasil era membro fundador da Liga das Nações, por ter participado da guerra. Participar do lado do vencedor também. Na Liga das Nações já tinha essa ideia de vamos aqui unir os países do mundo em representações diplomáticas para a gente evitar um conflito tão grande quanto esse. Porém, na Liga das Nações, ela não deu certo porque um grande país, grande mesmo em extensão e força militar, que era a União Soviética, não fez parte. Países derrotados, como a Alemanha, não fizeram parte. E os Estados Unidos, que foi o grande vitorioso da guerra, não fez parte. Ele não queria mais saber da política internacional. Ele queria cuidar do dele e crescer economicamente. Ele não via muito por que ser o líder da Liga das Nações. Porque ele era a grande potência no fim da guerra. Por isso ele seria o líder. Líder entre aspas. Não existe um líder na ONU. E isso meio que condenou a Liga das Nações a falhar, porque os principais participantes não estavam lá. Na segunda não. Eles viram que, a gente não ter participado em massa da Liga das Nações é um grande culpado para o que aconteceu na Segunda Guerra. Inclusive, a União Soviética faz parte da ONU. Não, fez parte da ONU, agora é a Rússia no lugar que é da União Soviética. E eles criaram esse espaço da ONU para os países se entenderem e evitarem ao máximo grandes guerras. Porque eles viram o quanto foi custoso em vidas humanas, o quanto foi custoso na sociedade em si, na saúde das pessoas, na saúde... Quando eu falo saúde, é física e mental. Muitas pessoas no pós-guerra sofreram muito com problemas psicológicos por causa do conflito. Principalmente os sobreviventes do Holocausto. Temos relatos e relatos de sobreviventes que demoraram anos para conseguir, digamos, dormir direito. A pessoa não conseguia mais dormir. Ela dormia por cansaço, mas se ela quisesse pregar o olho, não conseguia, porque todo aquele horror que ela viveu estava na cabeça dela. E também de pessoas de cidades que foram bombardeadas. Aí tem relatos de pessoas que, mesmo uns 2 anos depois da guerra, acordavam de noite olhando para o céu. Chegava às 6, a cidade desligava a luz, porque ninguém queria ficar com a luz acesa, ainda com medo de bombardeio, apesar da guerra ter terminado. Então, é que aqui no Brasil a gente não sofreu tanto com a guerra quanto na Europa e na Ásia. A América em si, ela foi muito... O continente americano foi muito distante do conflito. A gente só enviou pessoas. Mas lógico, as notícias chegaram a nós. Tanto é que não é à toa que Vargas cai com o fim da Segunda Guerra. Nossos pracinhas foram para lá, lutaram na guerra, derrotaram o regime autoritário para voltar para um regime autoritário. A ideia que os nossos pracinhas trouxeram da vitória contra os regimes autoritários fez Vargas cair. E também foi a derrocada total dos fascismos como partidos legais. Digamos, aqui, o movimento integralista, que já estava sendo mal visto por parte da população, virou-se um consenso de que eles eram horríveis, que eles tinham que ser jogados para fora da política. E foram. Muitos integralistas foram jogados para fora da política. Alguns, inclusive, foram presos, porque alguns tinham associação com a Alemanha nazista. Durante a guerra, durante o período de guerra que o Brasil estava lutando, alguns políticos daqui, dos integralistas, foram presos. Porque era óbvio, eles estavam do lado dos nazistas, estavam passando informação para os nazistas dentro do Brasil. Então, muita coisa mudou
com o fim da Segunda Guerra. Por exemplo, uma coisa que eu vivo repetindo para vocês, a ideia de democracia ser algo bom, essa noção de democracia ser algo bom, vem com o fim da Segunda Guerra. Porque ali a gente vê que os países democráticos, mais a União Soviética, que não era democrática, mas foi questão de situação, se uniram contra 3 regimes ultra-nacionalistas, ultra-autoritários e extremamente opressores. Não que o regime soviético não fosse isso, mas, no caso ali, era o inimigo do meu amigo. Tanto que não é à toa que parte do mundo fica dividido depois em bloco capitalista e bloco socialista, mas isso a gente vai ver no próximo capítulo. Assim, na Conferência de São Francisco, nos Estados Unidos, foi criada uma organização de caráter internacional com o objetivo de zelar pela paz e pela convivência harmoniosa entre as nações. Com a assinatura de 51 países, entre eles o Brasil, foi criada então a Organização das Nações Unidas, atualmente conhecida como ONU. Uma coisa interessante sobre a criação da ONU, e um dos seus maiores feitos é a criação do Estado de Israel, foi o Brasil ter iniciado as discussões. A reunião em si foi iniciada por um diplomata brasileiro. Inclusive, o Brasil é muito responsável por comover o mundo para a causa de Israel, para a criação do Estado de Israel. Inclusive, foi esse discurso de abertura que se falou na criação de um Estado para os judeus não serem mais perseguidos. Além de buscar a resolução pacífica de conflitos mundiais, a ONU desempenha um importante papel na defesa dos direitos humanos e a seguir os atuais princípios da ONU, manter a paz e segurança internacionais. Ou seja, quem é das Nações Unidas tem que fazer o possível para evitar a guerra. Mas professor, os Estados Unidos não vivem evitando guerra? Sim, é uma grande hipocrisia do lado deles. Mas, por outro lado, apesar deles serem hipócritas nesse sentido, em estar envolvidos em muitas guerras, em alguns casos são guerras para evitar que a guerra aumente o tamanho, entendeu? Digamos, em uma região complicada do mundo, muito pobre, um país faz guerra ao outro, aí isso poderia ocasionar guerra entre vários países. Aí um país maior chega, dá uma surra nos dois e para a guerra, à força. É uma ideia estranha de se manter a paz? É uma ideia estranha de se manter a paz. Mas a ONU meio que aprova, digamos, uma força maior suprimir 2 menores para que o conflito não espalhe entre mais países. Desenvolver relações amistosas entre as nações. Ou seja, as nações têm que ser amigas. Aqui na ONU não vamos ter inimigos. Vamos fazer o nosso melhor para que todos possamos conviver em paz, sem iniciar uma grande guerra como foi a segunda e a primeira. Realizar a cooperação internacional para resolver os problemas mundiais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, promovendo o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Ou seja, a ONU se compromete, e seus países membros têm que se comprometer com isso, vamos colaborar para a economia de todos estar bem, ninguém ser muito pobre em relação ao outro, que nossas sociedades possam ser boas para todos viverem, crescerem, se desenvolverem, aprenderem e ajudar o próximo também a se desenvolver. Vamos respeitar a cultura de cada um tem a sua cultura, não existe cultura melhor do que a outra. Cada um tem seus pontos fracos, seus pontos fortes, e juntos vamos tornar nossos pontos fortes maiores e nossos pontos fracos cada vez mais para baixo. Como assim, professor? Pontos fracos cada vez mais para baixo? Ou seja, superar os pontos fracos. Se, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem muita desigualdade social. Vamos abaixar a desigualdade social ao máximo possível. Vamos nos ajudar nisso. As ideias na formação da ONU.
prática e ideia é diferente, gente. E o humanitário somos todos seres humanos. Não existe raça dentro da raça humana. É só raça humana. Somos todos homo sapiens. Não existe essa coisa de o americano é melhor do que o mexicano, ou que o soviético é melhor do que o chinês. Não, a gente está falando de países. País não define raça. Somos seres humanos, todos temos os mesmos direitos fundamentais de liberdade e igualdade, e devemos nos respeitar perante essas ideias de que somos todos iguais, promovendo respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais. Liberdades fundamentais é muito da ideia do iluminismo e também de outras vertentes filosóficas que foram vindo com o tempo. Ser um centro destinado a harmonizar a ação dos povos para a consecução desses objetivos comuns. Ou seja, é na ONU que os países se juntam para resolver problemas entre países. Por exemplo, um aqui perto da gente, Haiti. O Haiti é um país que fica numa ilha, é um país muito, muito, muito pobre, que dentro dele tem vários problemas sociais, e que o Haiti praticamente não consegue se manter por ele mesmo. O Haiti não é autossustentável, ele depende muito da ajuda da ONU. O Brasil, em missão de paz da ONU, ficou anos no Haiti ajudando a manter a paz interna, porque eles mesmos não conseguem se manter por questões sociais e culturais deles. Então, a gente vê ali que houve esse problema do Haiti, onde eles ficaram, a ONU chamou os países, olha só, o Haiti, nosso amigo aqui, está com muitos problemas, ele não consegue se recuperar sozinho, temos que ajudar o Haiti. Aí países maiores, como o Brasil, vão e ajudam o Haiti. Uma das primeiras ações da ONU, em dezembro de 1948, foi criar um documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nela, as nações se comprometem a manter suas políticas sempre voltadas ao desenvolvimento dos direitos humanos, assegurando a liberdade e primando pela cooperação mundial das populações. Ou seja, chega dessa coisa de o meu vizinho é um povo horrível, um povo sujo, um povo que não merece meu respeito, vou dominá-lo, escravizá-lo e oprimi-lo. Não. Os integrantes da ONU têm que se comprometer em nossa política é desenvolver o ser humano. Desenvolver o ser humano no conhecimento, na tecnologia, socialmente, criando mais aceitação e convivência pacífica. Após a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ONU empreendeu inúmeras ações para colocar em prática os princípios defendidos do documento. Atualmente, algumas campanhas da ONU têm reunido recursos e voluntários para promover assistência aos refugiados, valorizar a diversidade, combater diversos tipos de discriminação e racismo, além de implantar ações de incentivo à educação. A ONU é organizada em diferentes órgãos, cada um responsável por determinada função em sua administração. Um dos órgãos mais importantes é o Conselho de Segurança, formado por 15 países membros, sendo 5 deles membros fixos, e outros 10 formados por eleições periódicas. Os membros fixos do Conselho de Segurança são Estados Unidos, França, Rússia, China e Inglaterra. Estados Unidos, França, Rússia e Inglaterra, eles são os vencedores, os grandes vencedores da Segunda Guerra. Ou seja, eles são a base líder do que foram os aliados. China entrou depois porque ela cresceu muito, se tornou um mercado produtor gigantesco. A China é 1/3 da população humana e tem um exército muito forte. Então a China entra para os membros fixos. Esses países possuem o poder de vetar decisões do Conselho e assim influenciar muitas das políticas adotadas pela ONU, podendo inclusive deixar seus interesses prevalecerem nas decisões. Ou seja, o Conselho de Segurança... O que é o Conselho de Segurança, para início de conversa? A ONU não tem um exército. Não existe um exército da ONU. A ONU ela tem missões de paz, missões de segurança, em que, estou precisando fazer uma missão de segurança ali na Venezuela, porque o governo deles está complicado,
complicado, está tendo muito conflito interno, o desenvolvimento humano está completamente ameaçado, precisamos enviar uma missão de segurança para lá. Como a gente faz? Vamos ver os países que estão perto. Tá, dos nossos membros tem Brasil, Estados Unidos, tem o Canadá. Então, Brasil, pode enviar alguns soldados ali para ajudar na segurança da Venezuela? O Brasil pega uns soldados, envia para a ONU bota neles todo o equipamento, tudo da ONU. Então, a partir daquele momento, aqueles soldados brasileiros estão lutando em nome da ONU para os objetivos da ONU. Lógico, existe uma questão da política, de quem vai fazer parte do quê. Houve, no caso da intervenção no Haiti, e o Brasil é quem ali dominou o cenário de proteção do Haiti, da missão de paz. E, lógico, dependendo do país, o modo de se agir vai ser um pouco diferente, porque cada país tem sua tática, tem sua forma de fazer essas missões de segurança e também dos equipamentos. A ONU tem os equipamentos básicos, mas a grande parte é do país que envia. Mas eles estão ali em nome da ONU. Eu dei o exemplo da Venezuela. É um exemplo hipotético. Não tem missão da ONU na Venezuela. Mas porque é próximo aqui da gente. Mas temos vários exemplos, por exemplo. Mesmo ali no centro da África, muitos países ali passam por diversas décadas de estabilidade política. Ali a ONU é muito ativa para trazer estabilidade de novo para esses países. E esses 5 membros fixos, eles podem mudar a decisão que o Conselho dos 15 toma. Se os 15 votaram, por exemplo, vamos fazer uma intervenção na Venezuela, continuando o exemplo. Aí a China não quer isso. Quer que a Venezuela lide com o seu próprio problema. A China vai lá, não vai acontecer não. Ele tem o poder para isso, porque ele é um membro fixo. Ele tem um poder político e militar tão grande que não dá para ignorar o que a China quer. Aqui temos fotos de soldados brasileiros da ONU distribuindo água e movimentos para vítimas do terremoto em Porto Príncipe, no Haiti. Temos a foto da atual sede principal da ONU, que é em Nova York. Porém, a instituição tem vários centros no mundo. Ele não pertence aos Estados Unidos, mas digamos, a base principal é lá em Nova York. E aqui até temos fotos dos líderes mundiais reunidos em Washington durante a conferência de criação da ONU. O Brasil está aqui. O Brasil está aqui nessa foto. E a bandeira da ONU. Essa imagem da bandeira é interessante porque ela é tirada, digamos, é como se fosse a imagem da Terra vista a partir do Polo Norte. Então você meio que está vendo todos os continentes. É para não deixar ninguém de fora. Bem, a gente para por aqui. Vamos lá para o nosso grupo para aquela nossa discussão sobre o assunto, essas coisas. É um vídeo mais curtinho. Temos muito o que falar entre nós, mas no livro veio pouco conteúdo para passar. Estamos agora finalizando esse capítulo e é o capítulo da prova. Finalizando ele, a gente dá uma revisão, vê os pontos mais importantes e preparemos-nos para a prova que está por vir. Vamos lá para o nosso grupo do Telegram agora.